Se eu tô captando mais glicose, eu entro naquele ciclo de aumento o pico de insulina para captar a glicose e levar para dentro das células para ser usada em energia. Sim. Esse pico de insulina interfere no ciclo de renovação celular da pele e na produção de sebo, levando a acne. Então, olha só, como o estresse também pode te desencadear a uma acne. Sim. Né? A mesma coisa, por exemplo, quando a mulher está na TPM. Sim. Né? Então, ela tem ali um aumento também de cortisol naquele momento, naquele período, né? E aí todo esse ciclo acontece. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui num cenário diferente também, com uma convidada muito especial, que a gente vai falar sobre um tema muito importante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa é a Ana! Oi, pessoal, tudo bem? Ela é nutricionista e esteticista, então a gente vai abordar bastante essa parte e também conhecer a trajetória dela, como ela entrou na Element, que a Ana trabalha aqui na Element. Fiquem até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ná, seja bem-vinda! Ai, obrigada! Fiquei muito feliz com o seu convite. Ai, feliz fiquei eu que você aceitou. Me senti muito honrada, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, da gente bater esse papo, que eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante com você, viu? Obrigada! Ná, conta pra mim, como que você começou na estética? Como que foi pra migrar na nutrição? Conta um pouquinho. Então, vamos lá. O meu sonho sempre foi ser nutricionista, né? Desde criança, eu gostava muito de cozinhar e eu sempre falava assim, eu gosto tanto de cozinhar, eu queria aprender um pouquinho mais sobre os alimentos, né? Naquela época, ainda não se tinha tanto conhecimento ainda sobre a área da nutrição, né? Então, eu fui alimentando ali aquele sonho. Mas a vida acabou me levando para a estética. Então, muito nova, eu sempre gostei de ser independente, tá? Então, muito nova, eu comecei a fazer cursos de manicure, curso de depilação, e aí eu acabei entrando aí nesse mundo da estética. Só que assim, eu sou uma pessoa que quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. Leonina, tá, gente? Vamos deixar claro aqui nesse podcast. Ninguém consegue tirar. E aí, o que acontece? Na época do vestibular, tal, o meu sonho era fazer a faculdade de nutrição na Unicamp. E aí eu fiz, né, de tudo pra poder entrar na Unicamp, fiz cursinho pré-vestibular, me dediquei pra caramba nos estudos, passei na primeira fase, inclusive, da Unicamp, só que no dia da segunda prova, né, da segunda fase, eu perdi o horário por conta de uma chuva que deu naquele dia. Não acredito, né? E eu não consegui chegar a tempo para fazer a prova. E aquilo foi, tipo assim, um balde de água fria pra mim. Você foi tipo os atrasados do Enem, né? Já viu aquele meme? Já vi, pois é, exatamente. Ai, que dó, né? A pessoa no portão pedindo, moço, deixa eu entrar. Não, foi muito triste, assim. Pra mim, aí eu falei, eu não vou mais fazer nutrição. Eu bati o pé, perdi. Porque aí, nossa, meus pais na época, não, para de ser besta, pra que isso? Você pode fazer em outro lugar. E eu, não vou fazer mais. Enfim, aí acabei resolvendo fazer a faculdade de estética, né? Meu pai e minha mãe no começo ela foi contra, ela falou, não, vai atrás do seu sonho e tal. Eu falei, mãe, um dia no futuro, se me der vontade, eu volto. Mas eu vou fazer estética. E aí eu entrei na estética, logo no primeiro ano da faculdade, eu já consegui um estágio numa clínica de cirurgia plástica. Ah, legal. E aí lá tinham, assim, mais ou menos umas 10 esteticistas, e eu comecei a trabalhar nessa clínica. Só que ali, no dia a dia da clínica, eu vi que eu não me estava me sentindo feliz. Sim, e lá era mais pós-operatório que fazia? Pós-operatório e normalmente mais tratamentos corporais. Sim. Tá? O trauma de todo mundo. Exatamente. E aí eu não estava muito feliz com aquilo, né? Depois até a gente começou a inserir alguns tratamentos faciais lá e tudo mais. Eu fiquei 1 ano e meio nessa clínica. Só que eu vi que não era aquilo que eu gostava. Até que você ficou bastante, né? Eu fiquei bastante tempo porque eu queria ter experiência mesmo, né? E da faculdade eu sempre gostei muito da área de cosmetologia. Então eu sempre gostei muito de entender o cosmético, para que, né, realmente servia, como que funcionava, como que
eu consegui aplicar um cosmético e realmente interagir com a pele e trazer essas mudanças, né? E na faculdade, eu sempre fui daquela pessoa que os colegas gostavam de fazer grupo. Porque quando ia lá na frente, eu não tenho problema para falar, entendeu? Então, quando ia lá na frente, eu não tinha problema nenhum, eu apresentava o trabalho inteiro, sempre então todo mundo gostava, bem. né? E aí eu pensei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar o quanto eu posso me dar bem estando, né, à frente, falando, né, com o público, porque eu, né, consigo falar bem, consigo desenrolar, né? E aí eu gostava muito da cosmetologia, acabou que eu resolvi fazer pós em cosmetologia e surgiu a oportunidade para trabalhar nessa área. Que é o que eu faço hoje aqui na Element, no setor técnico. Né? Onde a gente tem aí a oportunidade de conhecer mais a fundo o cosmético, ajudar no desenvolvimento, porque essa é a nossa tarefa, né, no setor técnico, como esteticista, tá? Mas também estar à frente, apresentando para outros profissionais. Então eu acabei me sentindo muito mais feliz, né, nesse setor. Do que na parte de atendimento Do que na parte de atendimento mesmo. Eu gosto de fazer atendimento, mas quando é algo mais esporádico, né? Eu amo tratamentos de relaxamento, né? Porque ali eu me dedico 100%, é a parte que eu mais gosto, tá? E aí acabei eu achei que eu me dei bem na estética e eu falei, bom, vou manter aqui. Só que o que acontece? Durante o meu último ano da faculdade de estética, eu engordei muito, né? Eu tive um problema de saúde e aí acabei engordando muito. E eu passei em vários nutricionistas e assim, era sempre tudo muito restrito, uma alimentação muito restrita, que era difícil de levar por um longo tempo. E aí eu pensei, poxa vida, né? O meu sonho sempre foi ser nutricionista. Se eu não tivesse ficado com o portão na cara. Exatamente, eu seria nutricionista e eu queria ter um pensamento diferente. Eu quero ajudar as pessoas, né, a terem uma alimentação mais saudável, a perder peso se precisar, se for o objetivo, né? Mas tendo uma visão mais humana da nutrição. E aí eu acabei retomando e fiz a segunda graduação. Então, aí eu me encantei por essa área e eu achei que casou perfeitamente com a estética. Isso que eu ia te perguntar, Ana. Em algum momento, quando você foi buscar a nutrição, você já estava pensando nessa interação de nutrição com estética? Não. Fazendo essa liga de relação, tipo, intestino-pele ou não? Não, no início, a princípio, eu não tinha esse pensamento, né? Meu pensamento era realmente entender de metabolismo, saber como que a gente pode organizar uma rotina e ter uma alimentação saudável, manter o peso, né? A princípio foi para isso, tá? Só que ao longo da graduação, eu fui percebendo o quanto tudo que eu estava aprendendo na nutrição tinha relação com a estética. E aí eu comecei, né, a estudar mais sobre o assunto, fazer essas interações, né, principalmente intestino e pele, que é uma interação assim incrível, que tem tudo a ver e que muitas vezes as pessoas negligenciam, né, não entendem essa relação, tá? E aí eu comecei a observar tudo isso. E aí eu vi que hoje na nutrição já vem crescendo muito, né? Esse nicho, que é a nutrição aplicada à estética, né? Então, eu já tenho aí esse conhecimento da parte estética e a nutrição acabou me agregando muito mais para entender, né, de repente, algum tratamento, por que não tá dando resultado, ou por que a pele está naquela situação, que pode ter uma relação com a alimentação, com o estilo de vida. Então aí foi o casamento perfeito. Ná, e como que a gente pode fazer essa ligação do intestino com a pele? Qual seria a relação disso? Qual a importância disso nos tratamentos estéticos? Depois que você estudou a nutrição, o que você percebeu assim que é o mais importante? Tá. A primeira coisa que a gente tem que entender é nós já sabemos que a pele é uma barreira de proteção, né? Nós temos ali na superfície, né, na epiderme, os queratinócitos, que no extrato córneo são os corneócitos. Né? São células que fazem uma função imunológica para a nossa pele. Então, são uma barreira de defesa. Quando a gente olha para a pele, a gente entende, né, esse queratinócito, o formato desse queratinócito, que unidos ali, tendo uma boa coesão, eles vão impedir a entrada, né, do que pode fazer mal para a pele, de toxinas, e também vão impedir a saída, né, do que é importante para a pele, tá? Quando a gente olha para o intestino,
os enterócitos, que são as células do intestino, são muito parecidas com as células da pele. Tá. Então, esse é o primeiro ponto, Uhum. né? Então, a partir daí, a gente já começa a entender um pouquinho dessa relação. Tá. Qual a função do enterócito? Qual a função do intestino? É ser uma barreira imunológica, assim como a pele. Então, eu tenho no meu corpo duas barreiras imunológicas. A pele, que está me protegendo do meio externo, e o intestino, que está me protegendo daquilo que eu já coloquei para dentro do meu corpo. E ele vai selecionar. Então, é essa a função do intestino, ser uma barreira imunológica que seleciona o que é bom para o corpo, e aí ele permite a entrada dessa substância, e o que é ruim vai para a eliminação. Sim. Então, tudo começa aí, tá? Então, aí a gente já consegue entender que tem funções parecidas. Sim, né? São semelhantes. São semelhantes, né? Uma outra coisa, se eu tenho um intestino que está com a sua barreira danificada, ou seja, né, os seus enterócitos ali, ou não estão com o pH adequado, ou não tem uma microbiota adequada, o que vai acontecer? Eu vou absorver mais toxinas pelo intestino. Então, ao invés de eu absorver aquilo que é bom da minha alimentação, eu vou absorver muito mais aquilo que é ruim, que deveria ter sido eliminado. Não começa a ter essa seleção tão bem feita, né? Não. Você perde essa seletividade. Uhum. Então, o intestino deixa passar qualquer coisa, né? Essas toxinas, elas vão para algum lugar. Se elas estão permeando, elas estão circulando no nosso corpo, elas estão na nossa corrente sanguínea. Sim. E a pele, ela é vascularizada, né? A derme, ela é vascularizada. E tudo que chega até a derme, por comunicação celular, também chega na epiderme. Sim. Se eu estou absorvendo mais toxinas, eu também vou ter essas toxinas mais presentes na pele. E aí elas vão influenciar. A princípio, qual é a grande problemática? Todas as toxinas que eu absorvo aumentam processos inflamatórios. Sim. Porque o corpo entende que aquilo não é algo adequado, né? E aí cria mecanismos de defesa. E a inflamação é um mecanismo de defesa. Sim. Né? Então aí eu vou ter uma inflamação sistêmica, então o meu corpo inteiro está inflamado e as pessoas hoje elas estão inflamadas. Porque a gente consome muitos alimentos inflamatórios, né, Ná? Exatamente. E aí isso acaba repercutindo também na pele, porque essas toxinas também chegam até a pele. E nós sabemos que a pele, mesmo por ser uma barreira imunológica, ela responde a tudo, né? E ela vai responder a essas toxinas que estão vindo também de dentro. Então não é só do meio externo que vai afetar a pele, mas todo interno, todo o sistema circulatório também vai afetar. Então essa é a comunicação entre o intestino e a pele, né? E a microbiota intestinal, ela tem um papel muito importante nesse sentido, né? Porque a microbiota intestinal, assim como a microbiota da pele, também ajuda nessa seletividade. Então ela vai, né, trabalhar em prol para que o intestino absorva só aquilo que realmente precisa e não as toxinas. E como a nossa alimentação, a alimentação ocidental é uma alimentação muito desregrada, né? Com alimentos muito industrializados, alimentos de alto índice glicêmico. Tudo fabricado, né? Tudo fabricado. Isso acaba fazendo com que você agrida a sua microbiota intestinal, né? A gente também não bebe muita água. Sim. Então, isso também vai influenciar na eliminação de toxinas. O intestino, na porção final do intestino, eu tenho o setor de eliminação do bolo fecal, né? Se eu não bebo água para facilitar a saída desse bolo fecal, ele vai ficar preso ali, que é o intestino constipado, né? Se essas fezes estão presas ali, o intestino é um órgão de absorção. Sim. Então ele tá o tempo inteiro reabsorvendo aquilo. Sim. Que já era para ter sido eliminado. Sim, aí fica um ciclo sem fim, né, Ná? Fica um ciclo sem fim. E uma microbiota intestinal desregulada, Ná, consequentemente já desregula uma microbiota da pele também? Pode desregular, porque a microbiota intestinal, ela libera também citocinas pró-inflamatórias, né? Se ela libera essas citocinas pró-inflamatórias, ela afeta o pH da pele. Né? E a microbiota tem total relação com o pH, né? Então a gente precisa de um pH que favoreça aquela microbiota, tá? Então, se eu tenho um intestino que está desregulado, eu não tenho bactérias ali
que sejam boas, né? Isso faz com que essas bactérias, esse intestino, libera mediadores, sinalizadores inflamatórios, que vão também chegar até a pele e acabam destruindo, alterando o pH da pele, destruindo essas bactérias presentes na pele. E aí leva a acne, né? Sim. Explica um pouquinho sobre o que é a microbiota. Antes da gente entrar no assunto da acne, que a acne, basicamente, a gente tem que falar sobre microbiota, o que seria a microbiota? Tá. A microbiota, ela, na verdade, ela é a presença de micro-organismos vivos, principalmente bactérias e fungos, que são naturais. Então, por exemplo, na pele, nós temos alguns tipos de micro-organismos que são naturais da pele. Sim. Eles convivem ali em harmonia, tá? Bactérias, fungos, eles estão ali convivendo em harmonia. Quando eles estão em quantidades controladas, tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma alteração do pH e eu desregulo essa flora, essa microbiota, ou seja, eu altero essas quantidades de micro-organismos presentes, ou eu tenho um crescimento excessivo de fungos, ou eu tenho um crescimento excessivo de bactérias, isso faz com que essa bactéria ou esse fungo se torne patógeno. Sim. Né? Porque aquela quantidade está sendo excessivo para essa pele, para esse organismo. A mesma coisa no intestino. Então, nós temos uma microbiota no intestino que está vivendo ali em harmonia. Sim. Né? Quando está tudo equilibrado, as quantidades desses micro-organismos. Tá? Então, a microbiota nada mais é do que os micro-organismos vivos que convivem conosco. Sim. E que ajudam na nossa defesa. Esses micro-organismos, eles vão impedir a entrada de micro-organismos patógenos. Sim. Ou eles vão controlar a proliferação dos micro-organismos patógenos. Sim, que já convivem ali entre eles, que já convivem ali entre eles. O grande problema para a inflamação são as bactérias gram-negativas. Tá? Então, quando eu tenho um excesso de bactérias gram-negativas, elas são mais tóxicas para as nossas células. Elas liberam mais mediadores inflamatórios. Sim. Tá? E aí isso vai desregular toda a microbiota. Sim. Ná, e qual seria então a relação da acne com a microbiota, com essa alteração? E eu também tenho uma outra pergunta para pegar o gancho. Você falou que acontece bastante por conta da alteração do pH, né? Mas isso a gente está falando de alterações pontuais, são capazes de alterar a microbiota, ou são alterações do pH constante? Por exemplo, uma paciente que usa um sabonete com ácido todos os dias e não repõe essa barreira. Isso pode ocasionar uma alteração na microbiota ou o uso pontual também causa? O uso pontual, ele vai causar só naquele momento. Tá. Só que o corpo, ele tem mecanismos para regular, né? Para compensar. Então, você usou, por exemplo, um peeling, você fez um peeling, que era o seu objetivo, porque você quer diminuir a espessura ali da epiderme, por exemplo, né? Você danificou aquela microbiota. Mas o corpo, ele tem esse mecanismo de reconstrução. Sim. Tá? Então, de forma pontual, o corpo pode reconstruir, se também a sua pele estiver saudável, se o seu organismo estiver saudável, né? Por isso que é até meio irrelevante a gente usar tônico para regular o pH, né? Porque o organismo já é muito inteligente e acaba regulando sozinho, Acaba regulando, né? É um mecanismo compensatório, ele vai regular, tá? Pode ser que demore mais, e às vezes você quer regular ali imediatamente, tá? Então, tudo vai da necessidade, né? Agora, você constantemente desequilibrando esse pH, ou seja, se você usa um ácido todos os dias, isso vai afetar essa microbiota de uma maneira mais intensa. Sim. O seu corpo não vai conseguir muitas vezes compensar, tá? E aí sim a gente tem que entrar, né, por exemplo, com reconstrutores da microbiota, com pré-bióticos, reconstrutores de barreira. Então o ideal é a gente sempre dar esse equilíbrio, mesmo que o corpo ele já faça esse mecanismo, se você puder dar para ele. Dar para ele é melhor. O trabalho vai ser menor. Sim. Tá? Por isso, então, é certo também a gente afirmar no caso de uma acne que quando a gente usa muito ácido, usa muitos sabonetes agressivos, tudo, a gente acaba tendo um efeito rebote por conta disso também? Por causa dessa microbiota danificada? Exatamente. Você pode, é muito comum. Então, a pessoa começa a usar o ácido nos primeiros momentos, né? Sabonete com ácido, sérum com ácido. No primeiro momento, você vai ter um resultado muito legal, porque você está removendo
ali também a bactéria patógena. Ou às vezes a pessoa nem tem acne, né, Ná? Por exemplo, tem a pele mais oleosa e começa a usar e surge a acne, né? Sim, exatamente, porque você desregulou essa quantidade de bactérias que são boas também, porque ali o produto ele não vai selecionar. Ah, essa bactéria é boa, eu não vou matar. Não. Ele vai boazinha, eu vou deixar. Não dá. Fica a sua cara, vou deixar você aqui. Então, o que acontece? Vai ser tudo eliminado, né? E aí, isso faz com que você deixe a sua pele desprotegida. Então, a invasão de micro-organismos patógenos pode acontecer de uma maneira mais rápida, né? E aí é o efeito rebote. Então, você tem essa invasão de micro-organismos patógenos que vão ocasionar acne. Então, a longo prazo, não é uma boa estratégia de tratamento. E já a gente ouve muito falar, Ná, que não é possível a gente tratar acne sem tratar o intestino. Por que isso? Por que você acha que é tão importante a gente fazer essa correlação e como a gente consegue levar isso para a nossa prática clínica mesmo, durante os atendimentos, as avaliações? O que você acha? Primeira coisa, se o intestino ele não está funcionando corretamente, né? Se eu tenho uma desregulação nessa microbiota, significa que o problema ele está existente ali mais embaixo, né? Se o seu intestino não está funcionando, provavelmente você não está bebendo água adequadamente, você não está tendo um bom consumo de fibras, tá? E, além disso, a sua dieta pode estar uma dieta com uma carga glicêmica muito alta. Ou seja, você está se alimentando ali com uma grande quantidade de glicose. Esse excesso de glicose no seu organismo faz com que aumente a insulina, né? A insulina, ela também aumenta a proliferação de queratinócitos. Então, você vai ter um espessamento na epiderme. Além disso, o excesso de insulina, esse pico de insulina para tentar equilibrar a glicose que está em excesso na sua alimentação, né, ali no seu corpo, pode também provocar uma alteração na produção do sebo e no pH. E aí, são todos os fatores relacionados com a acne, né? Então, o que acontece? Para a gente entender, eu não como bem. Eu tenho uma dieta que não é equilibrada em fibras, eu não consumo água, é uma dieta hiperglicêmica. Então, eu estou o tempo inteiro dando um pico de glicose muito rápido para o meu organismo. O que vai acontecer? O meu corpo vai produzir muita insulina. Automaticamente, normalmente, esses alimentos que dão esse pico glicêmico, eles são o quê? Farinhas brancas, pães, massas, açúcar. Tudo isso faz o quê? Desregula a microbiota. Então, aqui eu já tenho essa conexão entre alimentação e microbiota. Então, eu tenho uma maior absorção de toxinas, porque eu estou dando alimentos que vão alimentar bactérias patógenas, principalmente as bactérias gram-negativas, que elas amam açúcar, tá? Elas não são burras, gente! Elas amam açúcares, massas, né? Tudo que tem ali uma alta carga glicêmica. E a bactéria da acne é uma bactéria gram-negativa, né? Que tá vivendo ali na nossa pele, gente. E aí, o que acontece? Então, você tem aqui, de um lado, o seu organismo com alto índice glicêmico afetando a sua microbiota, o seu corpo tentando reduzir a glicemia com um pico de insulina, e essa insulina levando mais energia para as células, e as células fazem o quê? Aumentam o ciclo de renovação. Então, se eu tenho ali um ciclo de renovação muito alto e eu não tenho tempo para essa célula se desprender, o tempo não está adequado para essa célula se desprender, eu vou ter uma hiperqueratinização, primeira coisa que acontece ali na acne. Essa insulina também afeta a produção do sebo, porque imagina só, eu tô ali captando uma glicose e eu tô levando para células de todo o corpo, inclusive os sebócitos. Então eu tô dando mais energia para esse sebócito. E ele vai fazer o quê? Produzir mais sebo. Esse sebo vai ser liberado na pele e é alimento para bactéria. Que a bactéria que já tá ali, tá só esperando toda essa cadeia, o alimento, e ela se prolifera. E também acontece ali um estresse oxidativo, por conta dessa oxidação das células? Acontece, você tem um aumento dos radicais livres também presentes ali, né? Tudo que afeta o sistema natural do nosso corpo
faz com que a gente tenha um aumento de radicais livres. Ou seja, a gente ainda envelhece, gente. Por isso que o açúcar envelhece. E vamos pensar, se eu tô dando ali um alto índice glicêmico pro meu corpo, eu vou ter maior probabilidade de ter uma glicação. Sim. Né? Então, eu vou envelhecer mesmo, porque eu tenho mais radicais livres, e eu tô dando maior glicação. Eu tô degradando também esse colágeno, né? Então, eu vou envelhecer muito mais rápido, tá? Sim. E com relação a tudo isso, alimentação, intestino, pele, tem um outro fator, né? Quando nós temos uma alimentação que tem alto índice glicêmico, eu também aumento o IGF, que é o fator de crescimento insulínico. Sim. O IGF, ele é um hormônio também que capta glicose e leva para as células, né? Mas ele estimula os andrógenos. Qual é o principal hormônio relacionado com a acne? A testosterona. Que é, né, transformada em DHT, se liga nos receptores ali do sebócito e aumenta a oleosidade da pele. Então a gente está tendo dois aumentos da oleosidade da pele, né? Pela insulina, que é um hormônio também, e pelo IGF. Ou seja, lascou tudo, acne para todo lado. Então, de fato, não tem como tratar acne sem tratar a alimentação. E nisso, Ná, já entra numa questão que eu queria te perguntar sobre os alimentos anti-inflamatórios. A gente sabe que agora está numa onda bem forte disso, né? Da gente fazer detox, anti-inflamatório, que você não pode consumir glúten, lactose, porque eles são mais inflamatórios. Isso de fato é real. Existe uma alimentação que é melhor de você seguir, óbvio, tirando tudo isso que você já falou aqui agora, né? Porque a gente sabe que consumido em excesso acontece tudo isso. Mas existe uma alimentação que a gente tem que seguir para conseguir evitar tudo isso? Ou a nossa alimentação normal já evita isso? Comida de verdade. Então, você comendo comida de verdade, pensa assim, ó, tá pronto, preparado, cheio de conservantes, tem uma validade longa, não é comida de verdade. Sim. Né? Então, é aquela velha história, descasque mais, desembale menos, tá? Então, assim, uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação antioxidante, é uma alimentação que prioriza o consumo de frutas e vegetais, né? E hortaliças, os legumes, as hortaliças, as frutas. O arroz e o feijão, que não tem problema nenhum, as pessoas começarem a endemonizar o arroz. Tadinho, né? Do arroz, né, gente? Eu amo e feijão também. As pessoas começaram a endemonizar isso daí, né? Que é uma comida de verdade. Então, não tem segredo, né? O de fato menos é mais. Sim. Então, quanto mais simples, melhor. Realmente, tá? O excesso de glúten, o excesso de farinha branca vai aumentar a carga glicêmica. E aí vai ter um padrão mais inflamatório. Sim. Tá? Mas eu tenho como reduzir isso. Tudo é uma questão de colocar na balança, né? Eu sempre falo assim para os meus pacientes, para as minhas pacientes, né? Que eu só atendo mulher. Pensa em 2 pontos aqui de uma balança, tá? Eu tô colocando aqui, sei lá, um pão, farinha branca, tá? E aqui do outro lado eu tô colocando uma proteína, eu tô colocando uma fruta, eu tô colocando legumes. Para que lado essa balança vai pender? Né? Agora, se eu tô colocando aqui 20 pães e uma fruta, vai pender pro lado inflamatório e não anti-inflamatório. Você já viu aqueles vídeos que estão fazendo, tipo, com, sei lá, um saco de amendoim? Quantos pães você come? Quantas bananas você come? Gente, é muita quantidade de comida, né? Muita quantidade. O que um saquinho de amendoim, coitado. E é tão gostoso, né? Então, mas é isso, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Sim. O grande problema é que, principalmente os adolescentes, que é o público que maior tem a acne, por exemplo, eles tendem a querer uma alimentação mais industrializada. Eles gostam mais de lanche, bolacha, né? Bolacha, salgadinho. Eles não gostam muito de verduras, legumes. Sim. Então, ali entra uma certa dificuldade para nós, né? Mas é tudo uma questão de orientação. Claro que tem casos, né, que realmente precisa de um probiótico, né, para equilibrar ali aquela microbiota. Só a alimentação como estratégia inicial pode demorar mais tempo para surgir efeito, né? Mas a princípio, a dica que eu dou para a esteticista, né, primeira coisa, a gente sabe que o ideal é sempre
ter uma equipe multidisciplinar, Sim. né? Então, você entender o caso, entender a problemática e ter ali um profissional capacitado naquele setor para também entender e te ajudar, tá? Mas, a princípio, orientações: beber mais água, consumir frutas, verduras e legumes. É esse o segredo. Sim. Comida de verdade é o segredo, tá? Não inventar moda, né? Não inventar moda, tá? Não inventar moda. Claro que reduzir o consumo desses industrializados já vai dar uma boa ajuda também nessa microbiota, né? Mas não tem segredo, não tem moda para ser inventada, não precisa tirar. Você nunca mais vai comer um lanche. Poxa, nós somos de verdade, né? Nós somos pessoas. A gente tem uma rotina agitada, a gente tem um dia social, né, que a gente faz com as pessoas. Tudo que a gente associa muito comida com comemoração também, né, estado emocional. Sim. Então, mas é importante falar também, Ona, nesse caso, que o problema não é o chocolate, então, né, o cacau em si, coitado do cacau, gente, é o açúcar consumido em excesso, né, do chocolate. Exatamente. Se você optar, por exemplo, por um chocolate que tenha maior concentração do cacau, ele não vai te trazer problemas, né? Sim. O grande problema é que o alimento industrializado, ele tem muito açúcar adicionado para ficar mais palatável, para ficar mais gostoso, né? Então, por isso que a gente tem que saber fazer as escolhas corretas. Então, você pode sim consumir, de repente, um quadradinho de chocolate ali todo dia depois do seu almoço. Mas você tem que escolher o chocolate certo, que tenha maior concentração de cacau, que vai realmente te trazer os benefícios, por exemplo, antioxidantes porque o cacau também é antioxidante, né? Exatamente. Então não tem problema nenhum, né? O grande problema é o que eu vou consumir e qual a quantidade. E uma coisa que eu gosto muito de falar para as minhas pacientes exceção, ela pode existir. O problema é quando a exceção vira regra. Sim. Aí que tá o grande problema. Você concorda comigo que se você faz uma exceção todo final de semana, não é mais exceção? Sim, é uma regra. É uma regra. Porque naquele dia você já marcou. Você já marcou. Todo sábado eu como pizza. Todo sábado eu vou comer um lanche. Sim. Ali não é mais exceção, aquilo é regra. Sim. Né? Então a gente tem que ter esse olhar, essa visão de que tudo é permitido. Mas nem tudo é permitido o tempo inteiro. Sim. Ona, quando a paciente tem o caso da acne adulta, também a gente pode associar como uma disbiose intestinal, uma diferença aí na microbiota? Por exemplo, a paciente nunca teve acne, aí começa a ter acne na vida adulta. Tem mais relação com o intestino? Pode ter relação com o intestino também. Aí tem que analisar se houve alguma mudança na alimentação, se houve alguma mudança na rotina, né? Porque pode ter essa relação com o intestino, mas também pode ter relação com o estado emocional ou alterações hormonais. Sim. Tá? Então, e é muito comum alguns problemas, principalmente na mulher, levarem à disbiose. Sim. Tá? Então, por exemplo, síndrome do ovário policístico altera a microbiota do intestino, aumenta a probabilidade de disbiose. Então, uma doença, na verdade, vai relacionando a outra. Sim. Nós, mulheres, já temos uma tendência maior a sermos mais constipadas. Porque a progesterona é um hormônio que diminui a motilidade do intestino. Sim. Né? Diminui ali o movimento peristáltico. Então, se eu tenho uma diminuição desse movimento peristáltico, o trânsito intestinal ele é mais lento. Sim. Ele é mais demorado. Até nisso a gente é desfavorecida, meu Deus. Nem pra ir no banheiro? Podia? Até nisso nós somos desfavorecidas, infelizmente. E aí, se eu tenho um trânsito intestinal lento, a minha microbiota que tá ali, ela não vai conseguir ter esse equilíbrio. Sim. Né? Então, eu afeto a microbiota. Tá? Então, a acne na mulher adulta, ela pode ter ali um indício na alimentação, o início, né? O gatilho na alimentação, mas ela também pode ter o gatilho na síndrome do ovário policístico, né? Num pólipo que de repente ela tem ali, ou numa alteração ali no útero ou nos ovários, né? E a gente sabe que tem tudo a ver com o estado emocional. Vamos pensar, né? Quando eu tenho um excesso de cortisol, olha só, como o nosso corpo, os hormônios têm que estar em sintonia. Eu falo, ele é muito inteligente, né? Meu Deus, felizmente ou infelizmente, né? Ele é muito inteligente, tudo tem que estar em sintonia. Quando a gente passa por um estresse, nós temos um aumento
do cortisol. Uhum. O cortisol é aquele hormônio de luta ou fuga, né? Uhum. Como que ele faz isso? Aumentando a sua energia. Sim. Ou seja, ele vai captar glicose, né? Uhum. Para aumentar a energia. Por que a gente tem vontade de comer doce quando a gente está estressado? Porque o cortisol, ele quer esse açúcar de forma rápida. Uhum. Então, você tem um aumento do cortisol, o que o seu corpo faz? Eu preciso de açúcar, eu preciso de Sim. glicose. Aí aquela vontadezinha de comer um doce, um bombom, um chocolatinho, né? Para quê? Para que esse cortisol se ligue nessa glicose Uhum. e forneça a energia para as células. Afinal, o corpo entende que você tem que ou lutar ou fugir. Sim. Então você precisa de energia ali para isso. Sim. Né? Para qualquer que seja a escolha, a sua né? escolha, exatamente. E aí o que acontece? Se eu tô captando mais glicose, eu entro naquele ciclo de aumento pico de insulina para captar a glicose e levar para dentro das células para ser usada em energia. Sim. Esse pico de insulina interfere no ciclo de renovação celular da pele e na produção de sebo, levando a acne. Então, olha só, como o estresse também pode te desencadear a uma acne. Sim. Né? A mesma coisa, por exemplo, quando a mulher está na TPM. Sim. Né? Então, ela tem ali um aumento também de cortisol naquele momento, naquele período. Né? E aí todo esse ciclo acontece. Então, nós mulheres, nós somos desfavorecidas, porque primeiro que a gente já tem esse ciclo acontecendo naturalmente no nosso corpo. Sim. Né? Todo mês ele vai acontecer. Querendo ou não, ele vai estar lá. Querendo ou não, ele vai estar lá. E aí o estresse do dia a dia também vai ocasionando isso, né? Sim. Então, eu tenho uma conexão também do cérebro, intestino e pele. Né? Então, esses 3 órgãos, eles se comunicam o tempo inteiro. Sim. Esse pico de cortisol também pode influenciar o nosso melanócito. Né? Então, eu posso ali ter um gatilho para produção de pigmento, por exemplo. E aí eu posso ter uma hiperpigmentação, um melasma. Sim. Então, olha só, cérebro e pele se relacionando, cérebro, intestino, pele se relacionando. Então, esse eixo, ele está em constante comunicação. E não só parte do cérebro para o intestino ou do intestino para a pele e para o cérebro. Isso também vem da pele. Sim. Tá? Então, se eu tenho ali uma alteração, por exemplo, na barreira da pele, um aumento da permeabilidade cutânea, absorvendo mais toxinas, isso também vai aumentar mediadores inflamatórios. Que também abalam o intestino. Porque esses mediadores inflamatórios, eles também vão entrar e circular na corrente sanguínea, né? Então, também pode afetar o intestino. Sim. E o intestino enfesado faz o quê? Irritado, né? Constipa e a gente fica enfesado. Sim. Fica bravo. Aumenta cortisol. Sim. Diminui a motilidade do intestino, constipa mais. Todo o ciclo acontecendo. Sim. Então é certo falar também que o melasma é uma doença inflamatória, né? Sim, tem tudo a ver. Sim. A inflamação também é um gatilho ali para a produção de pigmento, com certeza. É engraçado, né, até falar, porque eu tenho uma amiga que ela tem melasma, né, e a gente sempre conversa sobre isso. E ela falou que o melasma dela tá super controlado, tudo. E eu falei, mas amiga, é porque você tá feliz também. Isso é uma coisa que conta muito, porque quando a gente tá estressada, a gente libera cortisol, que deixa o organismo inflamado. O melasma é uma doença inflamatória. Então, é muito engraçado, né, que a gente vai fazendo links, assim, e ela, tem tudo a ver, porque quando o meu melasma tava pior, foi quando eu tava numa fase pior da minha vida, tava muito triste. E aí, junta tudo, né? Junta tudo. Na verdade, hoje, se a gente for parar para analisar, né, se a gente fizer a nossa análise, muitos problemas de saúde têm relação com estresse, alimentação, né? Por quê? O estresse te leva a escolhas alimentares ruins. Sim. Né? Pela interação do hormônio. Não dá para culpar a pessoa. Nossa, você sempre escolhe coisas ruins. Não, muitas vezes você pode ter uma interação hormonal ali, porque são os nossos hormônios que regem também as nossas escolhas. Sim. Né? Então, aquela vontade de comer doce, provavelmente você tá ali com excesso de cortisol. Sim. Né, no seu corpo. Então, o cortisol, um detalhe bem importante também. Como o cortisol ele afeta o sono,
ele afeta também a produção de grelina e leptina, que são hormônios da fome e saciedade, né? Então, quando você está mais estressado, você tem uma maior liberação de grelina, que é o hormônio da fome. Um estudo feito nos Estados Unidos, não lembro agora o nome da universidade, demonstrou que quando você não dorme bem e você tem um aumento de grelina, o hormônio da fome, durante aquele dia que você não dormiu bem, você pode consumir até 500 calorias a mais do que o que você precisa. Nossa! Tá? Então, olha só, um gatilho também para você engordar, por exemplo, para você consumir mais calorias do que o seu corpo realmente precisa. Para quem tá, por exemplo, em processo de emagrecimento, isso é péssimo. O sono é muito importante, o controle, né? A gestão do estresse é muito importante. Sim. Nai, você acha que seria vantajoso, então, a gente fazer o consumo de ativos antioxidantes, seja um manipulado, uma coenzima Q10, por exemplo, diariamente? Ou você acha que só quando a gente chega em algum pico de estresse oxidativo? Não, na verdade, nós estamos em estresse oxidativo o tempo inteiro, né? Então, é a questão da balança. A balança tem que estar equilibrada. Então, é muito interessante fazer o consumo de substâncias antioxidantes, né? Então, seja na alimentação, né? A alimentação, ela tem que ser mais antioxidante, tá? Mas muitas vezes a suplementação, ela é extremamente importante. Tá? É a cereja do bolo que a gente precisa colocar lá em cima do bolo, tá? Então, coenzima Q10 é um excelente antioxidante, astaxantina é um excelente antioxidante, o próprio resveratrol, né? Então, alguns antioxidantes, né, que são aí menos usuais, né? Porque a vitamina C é o mais usual, né? Todo mundo, não só em questão tópica, mas a maioria das pessoas acabam fazendo uma ingestão maior da vitamina C. Só que o que acontece? A vitamina C, ela é hidrossolúvel, então ela é eliminada muito fácil pelo nosso corpo, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio muito bom ali da dose ingerida, né? Já a coenzima Q10, já o resveratrol, a astaxantina é diferente. Você consegue ter um armazenamento melhor desses antioxidantes. Então, assim, para a parte mental, para intestino e para a pele, consumo de antioxidantes é fundamental. Tá? Então, aí você pode escolher, né, de acordo com a necessidade, ali um antioxidante. Pensando em coenzima Q10, eu adoro porque também aumenta a energia, diminui fadiga, né? Então, eu gosto bastante da coenzima Q10 como antioxidante. E são opções de fácil acesso também, né, Ná? Não é difícil de encontrar e nem de pagar também, né? Não tem um custo muito elevado. Você consegue também adquirir suplementos de antioxidantes na farmácia tranquilamente, né? Então, a mesma coisa, dentro de um tratamento estético, é muito importante que nós, profissionais da estética, não falando como nutricionista agora, falando como esteticista, que a gente tenha esse entendimento, né? Mesmo que, de repente, a gente tenha medo ali de prescrever, mesmo que, como esteticista, a gente não vai mandar manipular, mas a gente tem que ter o entendimento daquilo e, de repente, orientar o cliente a buscar na farmácia, ir lá adquirir aquele produto, né? Durante ali o tratamento. Por exemplo, tratamentos anti-aging, né? É extremamente importante você consumir um antioxidante, uma proteína, por exemplo, né? Um colágeno, associar ali com essa proteína. Porque a gente sabe que hoje a gente não tem um bom consumo, né? Proteico. A mulher tem muito mais dificuldade de consumir proteína do que o homem. Ná, vamos falar um pouquinho, pegar esse gancho sobre o colágeno. Tem muita polêmica em volta do colágeno, né? Tem alguns nutricionistas que falam que o consumo de colágeno não adianta nada. Qual a sua opinião sobre isso? Vamos pensar. O colágeno, ele é uma proteína, tá? Como toda proteína, ele vai passar por um processo de digestão, vai ser degradado em aminoácidos, e esses aminoácidos vão circular no nosso corpo, e o corpo que vai definir para onde esses aminoácidos vão, tá? Pensando no colágeno, tá? Proteína, macromolécula, tá? Quando a gente fala do colágeno para a pele, por exemplo, um colágeno mais específico, esse é para pele, esse é para articulação, o que a gente quer dizer? A proteína colágeno, ela já foi digerida, ela já passou por uma degradação. Por exemplo, o colágeno hidrolisado significa que através da água eu já fiz uma digestão daquele colágeno. Então, quando eu ingeri o colágeno hidrolisado,
o meu corpo vai ter menos trabalho para digerir. Uhum. Então, eu já estou dando para o meu corpo, o que é o colágeno hidrolisado? São aminoácidos. Sim. Então, eu já estou dando a forma livre, Sim. os aminoácidos, tá? Em alguns casos, né, alguns estudos dizem também que quando eu dou o colágeno hidrolisado, esses aminoácidos, é como se eu tivesse passado pelo processo de digestão natural. Tá. Então, o corpo vai mandar para onde ele acha que é importante. Uhum. Agora, quando eu falo em peptídeos de colágeno, significa que eu digeri 2 vezes. Tá. Então, eu peguei o colágeno, hidrolisei, virou colágeno hidrolisado. Uhum. Eu peguei esses aminoácidos, hidrolisei novamente, virou peptídeo. Uhum. Ele não vai passar pelo processo de digestão no meu corpo. Sim. Porque ele já é a menor molécula, o meu corpo não precisa fazer nada. Uhum. E aí, o que acontece? Quando eu tenho um peptídeo bioativo de colágeno, quais são os peptídeos que eu vou colocar ali naquele produto que você vai ingerir? Ele é para pele? Eu vou colocar os peptídeos para a construção do colágeno da pele. Sim. Então, o que o corpo vai fazer? Poxa, eu estou ganhando aqui glicina, lisina e prolina, que são peptídeos para a pele. Eu não vou mandar a prolina lá para o músculo, a lisina lá, sei lá, entendeu? Lá para a corrente sanguínea. Sim. O que eu vou fazer? Poxa, eu já tenho tudo que eu preciso para produzir o colágeno. Uhum. Então, eu tô dando a menor parte e eu tô dando só o suplemento para aquele objetivo. Sim. Então, você tá dando só suporte pro organismo, né? Só o suporte pro organismo. Eu tô entregando tudo que ele precisa ali para produzir o colágeno. Então, dificilmente o corpo vai usar para outros caminhos. Por exemplo, o joelho. Igual todo mundo fala, tá tomando colágeno, tá indo pro joelho. Não tem nada a ver. Então, desde que você escolha os peptídeos de colágeno. Isso. Agora, claro, tem o colágeno para as articulações. Então, o que foi feito? O colágeno foi hidrolisado 2 vezes, foi transformado em peptídeos, só que foi colocado ali naquele pote daquele produto, peptídeos que vão produzir o colágeno do joelho. Sim. Das articulações. Sim. Então, tem diferença. A mesma coisa quando eu quero uma construção muscular. Então, eu vou colocar ali peptídeos que vão ajudar na construção do músculo. Por exemplo, um colágeno Body Balance, que é um colágeno para musculatura. Sim. Então, ele é específico para isso. Só que não é o colágeno íntegro. O colágeno íntegro que a gente vai lá e compra, por exemplo, nesses lugares a granel, é a proteína. Sim. Seu corpo que vai definir para onde essa proteína vai. Sim. Isso que eu tô pensando num organismo o seu corpo tá saudável e vai digerir essa proteína. Porque tem essa outra questão, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade na digestão de proteínas, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que quando come uma proteína animal, fica se sentindo estufada, fica com aquela sensação de peso, aquela pessoa não tá degradando, não tá digerindo adequadamente essa proteína. Então, muitas vezes, quando a gente vai olhar para essa pessoa, né, para esse indivíduo que tem esse problema na digestão de proteínas, possivelmente essa pessoa tem deficiência de proteínas, ela não consome, ela come, mas não absorve. Sim, não consegue fazer essa absorção. Não consegue fazer absorção. E o colágeno também tem função intestinal, né? Ele consegue melhorar a função do intestino? Sim. Esses peptídeos, eles também melhoram a permeabilidade do intestino. Então, sabe aquela coisa do intestino não estar seletivo? Sim. Ele vai melhorar essa seletividade, porque ele ajuda a formar o muco que é produzido pelas bactérias, que também fazem uma camada de proteção ali no intestino. Sim. E qual seria o melhor horário, Ná, para tomar o colágeno? Longe das refeições principais? Longe das refeições principais. Então, de preferência com 1 hora de intervalo. Então, por exemplo, eu vou tomar o meu colágeno depois do almoço, sei lá, de tarde. Então, tem que ser pelo menos 1 hora após o horário do almoço. Sim. Mas, pensando em pele, né, pensando em regeneração, qual é o horário que nosso corpo produz hormônio de crescimento, produz GH? É à noite. Então, pensando na logística do corpo, né, o ideal, quando eu quero construir colágeno, quando eu quero construir musculatura, é sempre tomar à noite. Tá? A mesma coisa, por exemplo, quando eu vou tomar um suplemento de whey, por exemplo, né? Muitas vezes a gente toma suplemento de whey para repor a proteína do dia, tá? Só que eu não é naquele horário. Eu treino de manhã, por exemplo. Depois
do meu treino, eu vou tomar lá meu suplemento de whey. Aquele momento, eu tô dando essa proteína para suprir minha necessidade proteica. Sim. Do dia. Uhum. Não é para construir músculo ou colágeno. Sim. Porque quando que eu vou construir? Dormindo. Sim. À noite, Uhum. né? Então, claro, é importante tomar, sim, qualquer horário você pode tomar whey, por exemplo. Você pode tomar de manhã, se você treina de manhã. Pode ser como pós-treino, ou não necessariamente, Sim. né? Depende da estratégia. O importante é que, ao longo do dia, você faça a ingestão da quantidade proteica que você precisa. Sim. Porque se tiver deficiente a proteína, à noite, quando você for dormir, você não vai ter regeneração. E nenhuma recuperação boa da academia que você fez de manhã, né? Exatamente. Ô, Nai, qual seria a melhor idade para você começar o consumo de colágeno? Tem alguma idade, assim, que seja ideal ou é desde sempre? Olha, a gente... Na estética, vamos pensar na estética. Uhum. A gente sempre fala assim, a gente começa a perder mais colágeno a partir dos 25 anos, né? Então, ali, pensando pra estética, tô fazendo esse primeiro atendimento ali. Adolescente ainda perdendo colágeno já, gente. Pensando nisso, a gente já pode começar o consumo, tá? Agora, vamos pensar, ter uma visão macro, né? Eu tô, por exemplo, com uma criança que não come direito e que não ingere a quantidade certa de proteína. Não tem problema nenhum eu dar o colágeno como uma forma de suplementar a proteína. Sim. Claro que aí, nesse caso, o objetivo nem tanto vai ser para pele. Sim, né? mas mais para bater a meta diária de proteína, né? Então, assim, não tem idade para começar, Sim. né? Depende do objetivo. Tem idade para não parar de tomar, gente. Nunca, Nunca. né? É, pra sempre. Não, uma cliente perguntou para mim, mas eu tomo por quanto tempo? Aí eu falei, até morrer. No dia que você morrer, pode ser que você não tome, né? Depende do horário. Mas assim, tem que tomar pra sempre. Tá? Olá, e voltando um pouquinho que você falou sobre o whey protein, pegar esse gancho, qual seria a relação do whey protein com a acne? De fato, o whey protein pode dar acne? Pode. A mesma... Aí a gente volta lá nos hormônios, né? O whey protein, ele tem a proposta de ajudar, né? As proteínas, né? Tem a proposta de ajudar a aumentar a sua musculatura. Sim. Para isso, eu preciso captar mais energia. Quem faz essa captação de energia é IGF. Sim. Então, aí a gente volta lá no IGF. IGF leva energia para dentro pega a glicose para levar para dentro das células. Quando eu tenho um aumento de IGF, também tem um aumento de insulina, que aumenta a proliferação nas células da pele, que aumenta a oleosidade, que aumenta a produção de bactérias. Então, em algumas pessoas que já tem uma tendência, né? Que já tem uma tendência, isso pode acontecer. Principalmente se a pessoa estiver toda desregulada, né? Tá consumindo whey com o intestino ruim, com a microbiota da pele ruim. Então, acaba sendo tudo. É o conjunto, né? Por isso que você tem que sempre ter uma visão 360, né, Ná? Nunca é uma coisa pontual só, Não né? Nada é isolado, né? Aí, claro, tem, por exemplo, você tá lidando com uma pessoa que pratica atividade física, né, que precisa bater a quantidade proteica, e aí precisa do whey, de repente, para bater a quantidade proteica, você pode optar por um whey vegetal. Sim. Hoje a gente tem proteína da ervilha, proteína do arroz, então tem outras opções também de whey protein, né? Sim. Então dá pra gente, né, criar estratégias ali para amenizar esse desconforto. Sim. Né? Essa alteração aí de pele. Mas, claro, não é regra. Não é assim, todo mundo que toma whey protein vai ter esse problema. Até porque eu tomo todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, e não tenho problema com acne. A mesma coisa eu, também não tenho. Então, assim, vai muito de indivíduo para indivíduo, né? Tem que ter já uma predisposição, né? De repente, a alimentação não tá tão regradinha, né? Então, tudo vai influenciar. Sim. Né? Não é nada isolado que vai te trazer problemas de pele. Ná, e agora conta um pouquinho pra mim, como que é o seu papel aqui na Element? Qual a sua função? O que mais você faz? Como você veio trabalhar na Element? Conta pra nós que somos curiosas, conta. Então, vamos lá. Antes de entrar na Element, eu trabalhava numa outra empresa, né, de dermocosméticos. E essa empresa tinha um distribuidor em comum com a Element, tá? Faz muitos anos. Não vamos falar a quantidade de anos, pra ninguém saber a nossa idade, tá? Essa parte Há alguns anos atrás,
eu fui para um evento dessa outra empresa e a Fernanda estava lá, nesse evento, né? E assim, ela conta essa história, né? Quando alguém pergunta, ela também conta essa história. Ela viu eu trabalhando, né, pela empresa e eu estava sozinha. Eu sempre fui muito séria, assim, eu faço o que precisa ser feito, né? E ela falou que ela se impressionou por estar vendo eu trabalhando sem ter ninguém olhando. Tipo, eu não tinha um supervisor ali me olhando, né? Então eu tava sozinha vestindo a camisa da empresa. E aí a gente saiu, né, pra jantar, a gente ficou conversando e tal. E aí eu falei pra ela assim, eu acho mó chato, né, quando... eu gostei de você, tá? Porque eu acho muito chato quando vem, né, donos de outras empresas e ficam meio que jogando indiretas, né? Por que você não vem trabalhar pra mim? Poxa, eu acho mó chato, né? Poxa, você tirar ali um funcionário de um lugar, né? Se eu não tô feliz, eu que vou sair ou eu que vou te procurar. Eu que vou mandar meu currículo. E aí ela falou que isso me encantou ela, né? Esse meu jeito, né? E aí, enfim, a gente fez o evento e tal. E aí, no final do evento, ela falou assim, olha, o dia que você não estiver mais feliz e você sair da empresa, se você quiser, você me procura. E aí, tudo bem, né? Aí passou um ano, eu encontrei com ela novamente num outro evento. A gente estava no mesmo hotel e eu estava sentada no sofá conversando com o pessoal da empresa e a Fernanda fez assim pra mim, ó. Que queria falar com você. Que queria falar comigo depois. Você tá feliz ainda? Aí eu fiz assim, né? Tipo, ok, né? Mas aí a gente acabou não se encontrando. Aí passou mais um ano. Aí eu encontrei com ela, tal. Eu procurei ela, porque eu tinha saído da empresa, né? Eu procurei ela e falei, olha... mais feliz. Eu já gostava da Element, né? Na verdade, eu trabalhava nessa outra empresa. A gente sempre tem alguma coisinha ou outra que a gente gosta, né? E eu usava um produto da Element, né? Inclusive era um produto corporal. Ainda tá na linha, eu adoro. E aí eu acabei falando pra Fernanda, olha, eu gosto muito da marca, tal, eu gosto, né, do seu jeito de trabalhar, né? Gostei de você e tal. Vamos conversar. E aí a gente conversou e eu vim trabalhar na Element, né? Então, assim, isso eu entrei, eu até, né, pedi pra Fernanda assim, olha, como eu acabei de sair e tal, eu acho chato, né, eu já aparecer em outra empresa, né? Então eu posso, né, começar com alguns trabalhos nos bastidores e tudo mais, e a Fernanda super topou, né? Então, a princípio, quando eu entrei na Element, eu entrei para desenvolver os materiais técnicos, né? Então, protocolar mesmo, fazer essa parte burocrática, administrativa ali da papelada, né? Então, desenvolver os protocolos para a gente poder enviar para os clientes, ficha técnica de produto, porque eu tinha que conhecer de cabo a rabo o produto para poder escrever sobre ele, né? Então, a princípio, eu comecei com isso, né? E aí, depois eu já comecei a entrar mesmo mais na parte técnica com o público, né? Então, hoje, eu ajudo, eu participo da pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a Fernanda, ela tem uma ideia, ou ela estuda alguma coisa, ela, né, faz muitos congressos fora, e ela vem com uma novidade, nós estudamos aquilo, então ela estuda, eu estudo, aí a gente, né, vai debater o que a gente consegue trazer para a estética dentro daquilo. Ela desenvolve a linha, pensa em toda a formulação, aí eu vou testando, né? Então a gente tá aqui no Instituto, nós abrimos também para pacientes modelo. Para testar, por exemplo, um protocolo de um produto novo. Exatamente. E aí eu administro, né, aqui esses tratamentos, esses estudos de caso, né? E aí ajuda a tirar dúvidas dos clientes, desenvolvo os workshops, os treinamentos. E hoje nós somos agora uma equipe técnica, né? Então hoje eu não sou eu sozinha mais, né? Eu e a Fernanda, não é mais só eu e a Fernanda ou eu equipe, né? Então hoje eu tenho aí mais 2 técnicas que me ajudam, né? Então a gente divide aí as tarefas e desenvolve todo o material, o conteúdo para poder passar para vocês, profissionais. Ai, muito legal, né? E o mais legal de tudo é que você conseguiu juntar tanto a nutrição quanto com a estética, né? Eu, gente, cobrei ela e falei que ela tem que lançar um workshop sobre intestino e pele, porque esse conteúdo tem que ser distribuído para o mundo.
Ó, vou pensar, tá? Eu vou pensar, eu tô me comprometendo aqui com vocês. Vão lá no Instagram dela, gente, fala na workshop intestino pele, tá bom? Quando vai ser? Qual a data, Quando né? vai ser? Tô deixando ela comprometida aqui, viu, gente? Mas é isso, é assim, dá para unir muito, né? Aqui a gente já conseguiu ver um pouquinho essa interação, né? Mas a gente falou muito mais focado na acne, mas na verdade todas as alterações de pele tem relação, né? Principalmente dermatite, né, Ná? Dermatite super total relação com mente e intestino, né? Então, alteração intestinal desencadeia dermatites, alterações emocionais desencadeia dermatites, psoríase. Sim. Né? No resumo, né, Ná? Cuide da sua saúde mental, da sua ingesta de água, do seu sono e do seu intestino. Tá fácil, gente. Facinho, pronto. E procure, claro, uma boa profissional, uma boa esteticista, né? Por isso que vocês estão aqui, né, gente? Entendendo cada vez mais, se aperfeiçoando, para a gente poder ter essa visão integrativa, né? Sim. Ter a visão integrativa, entender, não quer dizer que você vai abraçar tudo e tratar tudo, né? Mas quer dizer que você entende daquilo e você pode ajudar o seu paciente a procurar um profissional que esteja alinhado com a sua proposta, que esteja alinhado com o seu conhecimento também e que vai poder direcionar o seu paciente. Eu falo que muito mais do que você abraçar tudo e fazer, né, Ná, é mais importante você olhar e falar, não, aqui eu não posso fazer, né? Eu acho que é isso também a visão integrativa, do sentido de uma paciente chegar com uma pele, por exemplo, muito danificada, enfim, e ela quer fazer uma limpeza de pele, você olhar e falar, não, eu não vou fazer por conta dessa e dessa alteração, e aqui eu não posso mexer, né? Exatamente. A gente tem que ter esse conhecimento, esse cuidado com o nosso paciente. Sim. Né? Não, muito obrigada. Obrigada a você. Gente, vocês vão ter uma aula aqui. Vocês tiveram uma aula com ela. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada muito pela disponibilidade, Ná. Eu que agradeço. Muito obrigada. Super revisão, assim, aqui. Eu amei. Vou trazer você de volta, com certeza, pra gente falar sobre outros temas. Perfeito. E muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as redes da Ná aqui. Você atende também, né, Ná? Como Nutri mesmo. Vou deixar o contato também. Perfeito. Só mulher, tá? Atendimento feminino. Porque eu quero empoderar o nosso público, nós mulheres. Sim. Muito obrigada, Ná. Um super beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!